a graça seu estilo de vida. Torne a graça seu estilo de vida. Irmãos, queridos e amados, a graça de Deus tem chegado a nós. Olha aqui para frente, preste atenção. A graça de Deus tem chegado a nós, como aquele rio de Ezequiel 47. Se você ler lá Ezequiel 47, vai lembrar daquele texto que fala do rio que entrou lá no templo, no santuário da velha aliança, e aquilo ali é simbólico. Aquele rio representa a graça de Deus. Numa outra ocasião eu vou pregar sobre isso, hoje não. Mas você vê que ali as águas vão entrando lentamente, né? E vai tomando, vai enchendo tudo. Nós estamos então recebendo esse rio da graça, mas por enquanto as águas estão debaixo dos nossos pés, nos refrescando. Ainda não tivemos uma medida maior dessa graça, mas ela está subindo, está subindo. Provavelmente hoje ela possa até chegar nos joelhos ou na cintura. Quem diz amém, aleluia? Eu creio que vai chegar um momento que nada em nós, nada de nós, nada que se relaciona conosco vai estar fora desse rio da graça. Tudo vai estar mergulhado na graça. Quem diz amém, aleluia? Nós estamos vivendo esse tempo. Agora, isso é crescente. Você precisa desejar, você precisa estar atento a tudo, receber e compreender e se colocar debaixo desse favor imerecido. Porque graça é o favor imerecido de Deus que nos é dado em Cristo Jesus. Então, queridos e amados irmãos, eu quero nessa noite chamar sua atenção para esse tema, né? Torne a graça seu estilo de vida, porque nós precisamos realmente estar debaixo desse favor o tempo todo, né? Deus quer que chegue a nós todas as heranças de Cristo. Deus quer que chegue a nós todo dia grandes coisas, coisas boas, excelentes, tudo que Jesus conquistou na cruz, Ele quer nos dar. A graça de Deus é o que tem mais de precioso nesse momento sobre a nossa vida. A graça é simples. Na verdade, a graça não é nada complicada. Complicados sou eu e você. Complicados somos nós. Nós que somos complicados. A graça é simples. A graça é realmente a razão porque estamos aqui agora respirando aliviados. Estamos vivendo um tempo bom e prontos para viver um tempo ainda melhor. Amém? Quem diz amém? Bom, de fato, irmãos, não tem nada mais poderoso que a graça. De fato, tudo na Bíblia, tudo que a palavra de Deus diz que Deus tem para nós, salvação, a plenitude do Espírito Santo, a nossa comunhão, filiação e relação aberta, direta, livre com Deus Pai, o desfrute constante do seu amor, que nos sara, que nos liberta, a concessão e o acesso que temos a todas as heranças em Cristo Jesus, toda a vitória em nossas vidas diárias, em nossa vida diária, tudo está fundamentado neste favor imerecido de Deus, revelado, trazido pela obra da cruz. Olha, levante as suas mãos para o céu e diga: sem a graça de Jesus, nada sou, nada tenho e nada posso. Essa é a verdade. Se não existisse a graça de Jesus, essa graça que nos acolhe, que nos sustenta, que nos mantém de pé, que nos livra do nosso passado, essa graça sem limites, né? Se não houvesse essa graça, nós estaríamos hoje irremediavelmente condenados, né? Estaríamos hoje sem qualquer perspectiva de melhora, estaríamos completamente sem esperança e totalmente desprovidos de forças para vencer a nossa natureza degenerada. Sem a graça estaríamos sem esperança e condenados a estar no lago de fogo em companhia do diabo, seus anjos e demônios. Sim, mas se permitirmos que a graça de Deus tenha domínio completo, total domínio sobre as nossas vidas, nada nos será
impossível. Quem diz amém? Aleluia, glória a Deus. Como disse o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, tudo o que somos e fazemos e podemos é pela graça de Deus. Eu e você, em nós mesmos, devido ao nosso DNA pecaminoso, somos incapazes, somos incompetentes de poder agradar a Deus, né? Não temos condições de agradar a Deus de acordo com os altos padrões morais que Ele estabeleceu na sua lei. Não temos condições, por isso a nossa única válvula de escape, a nossa única tábua ou boia de salvação é a graça proveniente da obra concluída, terminada, consumada lá na cruz do Calvário. Nós só podemos satisfazer o coração de Deus se decidirmos nos ancorar, nos apoiar e nos mover sempre na dependência desta graça. Nós temos que ser dependentes desta graça. Irmãos, precisamos entender que essa graça não é apenas um brinde que Deus nos dá para beber aqui no culto, ou uma migalha de pão, ou de comida, ou de maná que Deus nos dá aqui para nos suprir momentaneamente. Não, a graça de Deus é uma bênção, um favor presentes que nós precisamos valer o tempo inteiro, precisamos usufruir o tempo inteiro, precisamos colocar em ação o tempo inteiro, porque é algo vivo, é algo ativo, é algo que está borbulhando, palpitando sobre as nossas vidas. Quem diz amém, aleluia, glória a Deus. Nós temos essa graça sobre nós, então precisamos estar ancorados nesta graça o tempo todo, confiantes nesta graça o tempo todo, dependentes dessa graça para tudo o tempo todo. Quando confessamos, como o apóstolo Paulo confessou, tudo posso naquele que me fortalece, lembremos que este que nos fortalece é o Senhor graça, é o Senhor Jesus Cristo, que é a graça em pessoa. A nossa vida cristã só acontece nele, a nossa vida cristã depende dele, é por meio dele e para ele. Então hoje nós precisamos entrar no entendimento, entrar nesta visão, e deixar essa visão e esse entendimento entrarem em nós, de que de fato podemos viver a vida no seu alto nível, podemos viver a vida no seu nível mais alto, e para viver a vida em seu nível mais alto, em plenitude, nós precisamos então tornar a graça nosso estilo de vida, e eu quero então passar para vocês aqui três tomadas de posição, 3 decisões que nós temos que sair daqui hoje com elas definidas, tomadas, para que possamos de fato ter a graça como estilo de vida. Quantos querem ter a graça, o favor de Deus como seu estilo de vida daqui para frente? Quer mesmo? Primeiro passo então é ter sempre uma mentalidade de filhos amados debaixo do favor do Pai. Diga, eu sou um filho amado, permanentemente, debaixo do favor do Pai. Agora, você precisa adquirir essa mentalidade, você precisa fixar isso na sua cabeça, você precisa lembrar disso o tempo todo, não pode esquecer disso. Isso tem que ser algo que seja uma marca, um selo na sua cabeça, uma lembrança constante, que você é um filho amado por causa de Jesus, e você está debaixo de permanente favor de Deus Pai. Ora, amados e queridos, precisamos então saber valer os nossos direitos de filhos amados do Pai. Nós temos direitos em Cristo. A palavra diz que as heranças de Cristo nos são dadas, os direitos dele nos são dados, os créditos dele nos são dados. Então, tudo isso é transferido, quando nós cremos, quando nós nos apoiamos na graça dele, e nós devemos então fazer valer isso. Mas para isso, Deus espera que estejamos convictos, estejamos sempre firmes na fé, convictos de que, primeira convicção que nós temos que ter e andar com ela é: o Pai nos ama incondicionalmente. Já falamos muito sobre isso, mas nunca devemos esquecer disso,
E isso tem que ser sempre ressaltado, né? O Pai nos ama incondicionalmente, e Ele deseja nos dar coisas boas, coisas positivas. Ele deseja nos dar as melhores dádivas, as melhores oportunidades, portas abertas, experiências gloriosas e os mais elevados prazeres. Às vezes, quando nós falamos isso, parece que estamos aqui desviando, né, do foco, mas não. Se você ler a Bíblia, você vai ver que as promessas de Deus, elas são no sentido de nos dar prazer. O prazer do Pai é ver o nosso prazer. Quem diz amém, aleluia? Olhe para o seu irmão e fala: o prazer do papai é ver o seu prazer, sentir você prazeroso. Quem diz amém, aleluia? Aleluia, é isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Então, todo o favor do Pai foi colocado sobre a sua vida. Fala isso para o irmão do seu lado, para a pessoa do seu lado, para a irmã. Todo o favor do Pai foi colocado sobre a sua vida. Sim, está à sua disposição. Pode falar, está à sua disposição para abençoar, fortalecer, suprir, guiar e tornar você um vencedor em tudo. Aleluia, aleluia. O Pai quer, o Pai quer, o Pai quer, Ele quer sim. Agora, sabe o que me impressiona na vida das pessoas que andaram com Deus debaixo da graça? Olha para cá. Sabe o que me impressiona ao ler a Bíblia e me deparar com pessoas que viveram debaixo do favor de Deus, desse favor imerecido de Deus? Todas essas pessoas romperam grandes obstáculos sem esforços. Romperam obstáculos imensos, derrotaram gigantes, fizeram proezas sem esforço, contando com o favor imerecido, contando com a ação do Espírito na frente, ao lado, por cima, em todas as direções. Sim, elas romperam obstáculos sem esforços, obtiveram o favor de muitas pessoas. É interessante também isso, você vai lendo a história de quem viveu na graça e vai percebendo que elas conquistaram a simpatia, conquistaram até mesmo o favor das pessoas que elas não conheciam, de uma maneira extraordinária, sem que houvesse qualquer razão natural para isso. Olha, você sabia que se você ativar por fé, olha para cá, se você ativar por fé esse favor de Deus que está sobre a sua vida, que você tem em Cristo, o Pai vai lhe surpreender com certos arranjos e providências que concorrerão para lhe abençoar. É interessante como Deus faz isso. Ele usa circunstâncias, Ele usa pessoas de uma forma arranjada, de uma forma providenciada pelas mãos dEle. Quando você ativa a graça, quando você crê que é um filho amado, quando você ressalta isso, quando você se firma nisso, Ele passa a mover corações de uma forma extraordinária. De repente, uma pessoa que você não conhece, olha para você, passa a admirar você, não pelo lado natural, mas por alguma questão extra, por algum motivo espiritual que a pessoa está vendo, só a pessoa está vendo, e aquilo atrai a pessoa, aquilo faz com que a pessoa queira fazer algo bom para você. Irmãos, isso é algo que eu tenho vivido, sabe? Quando você vive da graça de Deus, pela graça, esse favor que está em você, sobre você, faz com que pessoas chaves venham gostar de você, venham querer bem você e querer fazer o bem para você, sabe? Por isso, você precisa estar sempre ativando essa graça, por onde você for, ativando, liberando, espalhando essa graça. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, como é importante você aprender a espalhar a graça, ministrar a graça, liberar a graça e cumular a graça sobre a sua vida dia após dia. Sabe, irmãos, o nosso Pai não tem restrições à sua entrada no trono dele, a sala do trono, não tem. Isso é algo que parece assim muito simples ou muito banal, mas não é. Isso é algo muito valioso, porque durante 1500 anos, de Moisés até Cristo, nenhum homem podia chegar ao trono
Nenhum ser humano, nenhum pecador pôde chegar à presença do Pai, nem sequer conhecer Deus como Pai, nem sequer conhecer Deus como Pai, durante 1500 anos, de Moisés, do Monte Sinai até o Monte Calvário. Olha para cá, hoje nós estamos vivendo na graça, e estamos diante de um céu aberto, uma sala do trono aberta, e todo aquele que é filho do Pai, tem acesso ali garantido pelo sangue de Jesus, e ali ele entra com honras de filho para receber suas heranças. Isso é glorioso. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, a palavra diz assim, Hebreus 4, lá no fim do Novo Testamento, Hebreus capítulo 4, versículo 16, a palavra nos dá aqui um estímulo, um incentivo quanto a isso que eu acabei de falar, né? Está falando exatamente aqui do trono da graça. Então, nós podemos sim ter toda a confiança, toda a ousadia, né, de entrar na sala do trono, porque está escrito assim, ó, acheguemo-nos, portanto, confiada, você tem que chegar como diante da graça? Confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de que você vai chegar diante do trono da graça, e ali você vai ouvir um sermão, vai ouvir uma palavra de repreensão, uma exortação, vai receber um juízo, uma maldição, aí depois você pode tentar alguma coisa, é isso ou não? Não, ali você vai chegar como filho amado, com ousadia, vai dizer, Pai, de mim mesmo eu não posso nada, eu não tenho nada para lhe oferecer, eu sou ainda limitado, mas Senhor, eu estou em Cristo, e por Cristo, por meio de Cristo, eu fui feito filho amado do Senhor, eu sou teu filho, estou aqui no trono, para receber graça, receber misericórdia, receber minhas heranças. E a palavra de Deus fala, cheguemos confiadamente, a fim de receber misericórdia, e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Então, seja lá o que for que eu preciso, que você precisa, em qualquer momento do dia, da noite, nós temos acesso livre ao Pai, perante o seu trono de graça, e esse trono de graça está escrito lá, sim, todas as coisas vos pertencem, todas as boas dádivas do Pai, em Cristo estão liberadas para vocês. Quem diz amém, aleluia? Aleluia. Se você parar só aqui e for refletir, você vai ver que você ainda está vivendo fora desse padrão. Mas é possível você sair daqui hoje, né, disposto e já com a decisão, né, de continuar com a mentalidade de filho amado debaixo do favor do Pai e permanecer sempre assim, com essa ousadia de chegar perante Ele. Olha, a outra grande verdade é que nada lhe separa mais do amor do Pai. Olha para cá. Nada lhe separa mais do amor do Pai. Olha para o seu irmão e fala, nada mais, querido, pode separar você do amor do Pai. Vamos conferir Romanos capítulo 8, Romanos 8, 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Isso aqui que eu estou lendo, essas passagens, né, são cláusulas do testamento dos filhos. Então, preste atenção, Romanos 8, versículo 32 diz, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosa com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Deus, nada.
Nem pecado, nem culpa, nem vergonha, nem qualquer tipo de afronta, nenhum problema que apareça hoje, amanhã e depois. Se estamos em Cristo, estamos definitivamente selados para uma vida eterna, abençoada, gloriosa, e nada nos separará do amor do Pai, e o Pai sempre estará aberto e acessível, e nós podemos chegar a Ele para obter misericórdia e graça e socorro para resolver qualquer situação, superar qualquer situação e caminhar na rota dele para vencer sempre. Quem diz amém, aleluia, glória a Deus. Amados e queridos irmãos, então, não há restrições, o Pai nos recebe sempre, né? Tudo que nós necessitamos está em poder do Pai, tudo que você precisa está em poder do Pai. Olha para o seu irmão e fala: tudo que você precisa está em poder do Pai. Por isso você não pode negligenciar o seu tempo a sós com Ele, a cada novo dia. E aqui vai o estilo de vida pela graça. Vou passar algo mais. Ao começar o dia, olha para cá. Ao começar o dia, comece diante do Pai. Olha para cá. Comece diante do Pai. Que a primeira palavra sua ao amanhecer, ao acordar, ao despertar, seja: papai, bom dia. Papai, bom dia. E depois disso você entra na presença dEle e começa a receber graça. Isso é muito importante, queridos. É a primeira coisa que todo filho de Deus precisa fazer diariamente, sabe? É dar bom dia ao Pai, a Jesus, ao Espírito, e receber graça. Você tem que ter a consciência de que a graça, ela é gradativa, ela está totalmente disponível, mas ela vem de maneira processual e gradativa. Você tem que receber, você tem que acumular essa graça a cada momento. Então, aprenda a começar o seu dia ministrando ao coração do Pai, com louvor, com gratidão, e sendo ministrado pelo amor dEle, o amor incondicional dEle que cura, porque o amor dEle é terapêutico, o amor dEle é libertador. Então, 20 minutos exposto, presta atenção, 15 ou 20 minutos exposto ao amor do Pai, recebendo a graça de Cristo, isso vai render resultados muito mais promissores do que 20 dias de esforços, trabalhos e preço que você pague. 20 minutos que você ficar ali diante do Pai, com essa consciência de filho amado, com essa mentalidade de filho amado, debaixo do seu favor, dizendo: Pai, eu sei que tudo está provido pelo teu favor, eu sei que o teu favor vai me surpreender nesse dia. Quando você ora dessa maneira, quando você se posta dessa maneira, o tempo que você passa ali perante o Pai potencializa muita coisa para você. Ora, estou falando isso por experiência própria. Estou falando isso porque eu estou praticando isso, e à medida que eu venho praticando isso, eu estou vendo como a mão de Deus está agindo em meu favor, e como o favor de Deus tem sido presente na minha vida. Aleluia. Ora, então, aprenda a começar o dia. Antes de você sair para trabalhar ou estudar, estende a sua mão na direção da casa, da sua casa. Estende a sua mão na direção da sua família. E ali você deve liberar o favor do Pai. Diga: Pai, eu deixo a minha família debaixo do teu favor. Eu vou trabalhar debaixo do teu favor. Pai, agora cuida dos meus, que a tua graça venha surpreender toda a minha família. E quando você chegar no trabalho, ou melhor, antes de você chegar, antes que você chegue ao trabalho, na rua, andando pelas ruas da cidade, aprenda a liberar a graça, aprenda a estender a mão, se você puder, se não puder, em silêncio mesmo, orando em silêncio, só na mente, você deve liberar graça sobre cada vida que cruza seu caminho, cada vida que passa por você, no ponto de ônibus, na rua, no seu carro, enquanto você anda a pé, em todo lugar. Irmãos, eu tenho feito uma caminhada ali no Licardino Ney, né, naquela praça do Licardino Ney, e sempre eu passo perto de um boteco ali. Tem um boteco, e ali alguns homens ficam ali bebendo e tal. Todo dia que eu passo ali, eu abençoo eles. Eu ministro graça sobre eles. Ainda não vi resultado, mas eu sei que vou ver muitos resultados disso. Só fala assim: Jesus, tem compaixão deles, derrama graça sobre eles, abençoa eles com o teu favor, para que eles conheçam a ti. Só isso. Eu abençoo cada um, e cada pessoa que cruza meu caminho agora, está recebendo graça. Quem diz amém, aleluia? Quem quer cruzar meu caminho agora? Cada um que chega a mim está recebendo graça, vai receber mesmo. Então, precisamos aprender a fazer isso, irmãos. Isso tem
Isso tem poder, isso tem muito poder, né? E quando você chegar ao trabalho, o que deve fazer? Você deve estender a mão na direção da empresa. Em vez de você ficar aí brigando por direito de trabalho, direito de trabalho, sindicato do Lula. Não, você vai fazer o seguinte, você vai chegar lá e vai abençoar seu patrão. Olha para cá, o que a Bíblia manda é isso, é abençoar o patrão. Não é ficar caçando encrenca, não. Vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Nós não precisamos de lei trabalhista, nós precisamos da graça de Deus. Não precisamos. Eu garanto a você que se você tiver graça na sua vida, irmão, o seu patrão vai olhar com bons olhos para você. E se ele não olhar, outro vai olhar. E você vai ter um melhor emprego, melhor salário, melhores condições. Quem crê nisso, levante a mão e diga amém, aleluia. Esse povo da encrenca lá fora, só dá para trás. Só para trás. É uma mentalidade de escravo. A mentalidade de quem é livre, tem graça, é diferente. Espera aí, é o meu Deus que vai me fazer prosperar. É o meu Pai que vai me dar prosperidade. E a mão desse meu Pai, ela pode fazer o que a lei não pode fazer. O que a lei dos homens não pode fazer. Quem crê nisso, diga amém, aleluia. Diga, eu viverei até o fim da minha vida, sem miséria, sem aperto, mas muito abastado. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Crê nisso? Quem crê, diga amém, aleluia. Esquece esse povo do Lula lá. Vamos viver para Jesus e a graça vai fazer algo especial por nós. Quem diz amém, aleluia. Um dia desse, o irmão Sebastião, a esposa da Candinha, da Cida, né? O irmão chegou feliz aqui, abençoado. Ó, Jesus me curou. A graça me curou. Amém, irmão. Glória a Deus. Estava com um problema no coração, a graça curou. Depois chegou aqui, ó, me liberaram um fundo de garantia lá. Me parece que eu vou pegar deve pegar uns 5 mil lá. Ok. Chegou lá, não era só 5 não, era 4 vezes mais. E o irmão, né, ficou tão feliz. Está vendo? A graça de Jesus surpreende. Quem diz amém, aleluia? Diga, a graça de Jesus me surpreende. Aleluia, glória a Deus. Então, olha, presta atenção, Deus é muito gracioso, irmãos. Você ainda não conhece esse Deus gracioso. Você ainda não está vivendo com a mentalidade de filho amado, debaixo da graça desse Pai amoroso. Por isso que as coisas não estão indo e caminhando. Agora, quando chegar ao trabalho, abençoa. Diga, papai, eu creio que a luz da tua graça está brilhando sobre a minha vida. E eu sei que em Cristo Jesus eu tenho o teu favor. E te peço que este favor que está em mim esteja agora sobre meus patrões, meus colegas, sobre o trabalho desse dia, sobre essa empresa, e que essa empresa, debaixo do teu favor, ela venha decolar e venha ser mais próspera. Quem diz amém, aleluia? Quem trabalha aqui no prédio da igreja tem que fazer isso também, viu? Chegar aqui e falar, isso aqui vai explodir em crescimento, ninguém vai segurar essa obra, o Pai está sobre nós, a graça está sobre nós, o Senhor Jesus abençoa esse lugar, a obra é dele, e essa igreja vai romper fronteiras. Glória a Deus, glória a Deus. Olha para o seu irmão e fala, sempre a graça do Pai faz o que não podemos fazer por nós mesmos. Sempre a graça do Pai pode fazer por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. A palavra de Deus lá em Gênesis 39, abra comigo rapidinho, Gênesis 39, 20 a 23, Gênesis capítulo 39, abra rapidinho aí, no início da Bíblia, lá no início da Bíblia, Gênesis 39, versículo 20 a 23, aqui está falando de um homem que viveu debaixo do favor, viveu debaixo dessa graça de Deus e que foi muito abençoado pela graça. Diz aqui, versículo 20, Gênesis 39, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. Peraí, mas como que é isso? O senhor falou que a graça, o favor de Deus estava sobre José. O senhor começou a ler o texto aí, está falando que ele foi preso. Mas espera um pouquinho aí, tá? E ele foi então preso, lançado no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou na prisão. Ok, se a história acabasse aqui, se a história de José acabasse aqui, íamos dizer, poxa, a graça falhou. Mas vamos seguir aqui, versículo 31, 21. O Senhor, porém, era com... agora aqui tem um diferencial.
Vou falar algo para você aqui. Você pode até entrar numa situação embaraçosa, aqui e acolá. Pode acontecer algo que lhe constrange, algo que lhe fere, algo que lhe perturba, algo que lhe condiciona a uma restrição em alguma situação. Mas olha para cá. Tem um segredo da graça aqui, ó. Tem algo muito importante. O Senhor era com José. Olha para o seu irmão aí do lado, a irmã fala: fulano, o Senhor é contigo. E porque o Senhor é contigo, o favor dele é contigo. E o que aconteceu com José, vai acontecer com você também. Agora, escuta. Agora vamos ver aqui o resultado. Olha o resultado da graça. O Senhor era com José, e lhe foi benigno, e lhe foi benigno, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê, ou seja, lhe deu graça perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Ele fazia tudo quanto se devia fazer, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Olha para cá. E ali, aquela prisão serviu, sabe para quê? Aquela prisão serviu para alavancar, para jogar José mais para cima. Olha para cá. Sabe o que o favor de Deus faz? Em momentos que você pensa que está acabando tudo, ali Deus está colocando você num trampolim, para jogar você mais alto e arremessar você num lugar de maior glória, de maior alegria, de maior prosperidade para a sua vida. Quem diz amém, aleluia? Isso aconteceu com José, e depois que ele sai dali, ele vai interpretar sonhos, ali mesmo ele interpreta sonhos, depois vai falar com o faraó, e depois você vai vendo que a vida de José vai decolando, e não há da parte dele nenhuma interveniência humana. Olha para cá. Não há da parte dele nenhuma ingerência própria dele para que ele venha crescer. Pelo contrário, para que fique claro que não era José, não tinha nada a ver com a força dele, inteligência dele, nada dele, Deus foi colocando ele na prisão, em situações adversas, e mostrando para ele que se ele confiasse, cresce, ele sairia dali exaltado. E foi isso que aconteceu. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã e fala: você quer ser exaltado? Você quer viver uma vida boa? Você quer prosperar mesmo? Então acredita na graça, ativa a graça, viva pela graça. Aleluia, glória a Deus. Agora, o segredo de ter a mentalidade de filho amado e de desenvolver essa relação com o Pai e viver uma vida abençoada, agraciada, é você focar-se na pessoa certa. Olha para cá, focar-se na pessoa certa. Às vezes no momento difícil você se foca no seu patrão, se foca lá no judiciário, se foca em alguém da terra que está tentando atrapalhar você, ou que pode resolver a sua situação de imediato. Você começa a buscar saídas naturais, você começa a buscar soluções na terra. Olha para cá, isso é um erro. Em qualquer situação, seja de alegria, de tristeza, nós temos que focar na pessoa certa, porque existe uma pessoa que é o Senhor da graça, que é a própria graça. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Nós precisamos focar nele, nos ocupar dele, em toda situação olhar para ele. Ele nos leva ao Pai, ele nos traz o Pai, ele nos dá o amor do Pai, ele nos dá as heranças, ele nos dá a fé, quando a nossa fé é pequena, quando a nossa fé é insuficiente. Então, temos que focar nele. Se você focar em Jesus 24 horas, você estará vivendo o estilo da graça, você estará vivendo, terá uma vida, né, com estilo, terá uma vida em estilo da graça, né? Vai viver como estilo de quem está na graça, né? Quem vive da graça. Então, precisamos estar o tempo todo focados em Jesus. Ele é a fonte desse favor dentro de nós. Todos os filhos de Deus podem desfrutar do favor. Olha para cá, talvez alguém está pensando aí: eu não posso, eu não sou esse filho, eu não sou essa filha. Olha para cá, você é filho, você é filha. Quem está em Jesus aqui? Quem está em Cristo aqui? Você é filho, você é filha. Todos os filhos de Deus, todos têm acesso a essa graça, estão debaixo dessa graça. Agora, por que alguns recebem mais? Por que alguns usufruem mais? Por que alguns são mais agraciados? Por que alguns alcançam objetivos maiores? Vou dizer por quê. Porque
apenas alguns permanecem crendo depois que saem da reunião, do culto. Apenas alguns permanecem focados em Jesus depois que cruzam o portão de saída. Apenas alguns são constantes na fé. Apenas alguns alimentam a fé no favor e aumentam o favor a seu favor. Muitos não são constantes. Muitos, ao primeiro sintoma de uma doença, ao primeiro baque de uma situação adversa, a primeira notícia ruim que chega, já desconfia de Deus. Aí abala a fé. Então, nós precisamos saber que a mentalidade de filho amado debaixo do favor do Pai tem que ser desenvolvida, tem que ser nutrida, tem que ser alimentada. Domingo que vem, já vou avisar aqui, domingo que vem, vocês vão ouvir uma palavra poderosa que vai ensinar vocês como superar essas crises da fé, como superar a incredulidade e como viver em permanente favor. Quem diz amém, aleluia, glória a Deus. Bom, mas por enquanto eu quero dizer a vocês que há muitas coisas que o Pai gostaria de nos dar. Olha para cá. Há muitas coisas que o Pai gostaria de nos dar, mas no dia a dia Ele não pode. Sabe por que não pode? Simplesmente porque nós paramos de crer, simplesmente porque alimentamos desconfianças, simplesmente porque estamos abalados, não com o amor dEle, não com a graça, mas estamos abalados por problemas, abalados por dúvidas, abalados por inseguranças, e isso acaba nos tirando da graça, e aí grande parte de nós não pode usufruir do favor de Deus. Muitos perdem o favor de Deus em situações porque pensam que não merecem, não fazem por merecer, e porque também se consideram indignos. Ah, não, acho que não mereço não. Pensando bem, eu sou muito nó-cego, sou muito ruim, sou muito pecador, eu não mereço não, acho que o apóstolo está exagerado, não é bem assim que a Bíblia fala, tal. Aí começa a se desqualificar, se reprovar. Eu vou lhe revelar uma verdade bastante alvissareira, uma verdade muito maravilhosa. O nosso Pai quer nos dar as melhores coisas. O nosso Pai quer, mesmo porque Ele não tem coisa ruim. Olha para mim. Nosso Pai não tem coisa ruim. As coisas ruins que tinham, como castigos, que não eram nem do Pai, né? Eram decretos da lei, tudo isso Jesus levou para a morte. Sabe o que significa Jesus levar para a morte? Ele recebeu na cruz, foi à sepultura e levou para lá. Sabe o que significa isso? Toda tranqueira, toda maldição, todo mal que era contra nós, todo castigo, foi para o abismo, para nunca mais emergir, e acabou de vez. Quem diz amém, aleluia. Então, meus queridos e amados irmãos, o Pai se interessa, sabe, por nós. Ele quer nos favorecer, Ele deseja pessoalmente estar relacionando conosco, e Ele deseja realmente nos acariciar, nos mimar, nos fortalecer, levantar nossa moral, curar nossa alma, nos fazer firmados nele, porque assim Ele sabe que nós seremos vencedores. Quem diz amém, aleluia? Então, eu fico impressionado como Deus é interessado em me favorecer até nas pequenas coisas. Por isso, eu vejo Deus envolver comigo até na fila de banco, né? Eu não sou muito de ir em banco não, mas uma vez eu tive que ir lá no VaptVupt para pagar um documento, e aí eu estava com pressa, entrei numa fila, e aí a senha era 300 não sei o quê, e tinha lá umas 200 pessoas talvez, não sei, não contei, né? Sei que era muita gente na frente, e eu falei, papai, não é propriamente assim que eu queira fugir, mas o senhor sabe que eu tenho um compromisso, preciso resolver isso e aquilo, e eu preciso que o senhor faça algo aqui, né, pai? Aí orei e tal, fiquei ali tranquilo, de repente alguém chegou ali, olhou para mim assim, olhou para trás, olhou no relógio, a pessoa disse, você aí, pega minha senha aqui, eu estou com uma pressa terrível, não vai dar para esperar, não, pega minha senha. Falei, qual que é a sua senha? Ele falou, a minha senha é daqui 3 pessoas. Me dá aqui, peguei a senha, né? Aí aquelas 2 pessoas foram lá, faltou o documento, não tinha o documento que precisava, eu entrei lá, e aí fui o próximo a pagar, paguei, saí, deixei 200 para trás lá, mamando o dedo, né? Mas presta atenção aqui, eu sou filho amado do Papai Deus. Ele cuida de mim, Ele cuida de nós. E em várias situações, Deus, Ele quer favorecer você
no mercado, na rua, na feira. Ele quer favorecer você em casa, Ele quer favorecer você no campo, Ele quer favorecer você em todo lugar. Ele quer envolver com a sua vida, Ele quer liberar recursos para você resolver situações. Ele quer, sabe, que você saia de emergências. Ele quer que você seja nutrido, suprido com o melhor. Ele manifesta até nos momentos onde tudo parece dar errado, para resolver situações. Mas é bom lembrar que sempre você precisa recorrer ao favor dele em Cristo e acreditar que você é filho amado e está debaixo desse favor. Quem diz amém, aleluia? Aleluia, queridos. Olha, nós não podemos deixar de pedir, não podemos deixar de recorrer e pedir. A palavra diz que aqueles que pedirem receberão. Olha para cá. Quem pedir, receberá. Quantas vezes você pediu graça hoje? Não precisa falar, não precisa falar. Quantas vezes você pediu graça ao Pai hoje? Se você tiver uma vida dessa maneira, se você tornar a graça seu estilo de vida, você vai andar pedindo graça, vai andar liberando graça, vai andar falando da graça. Essa semana alguém chegou com uma contestação. A igreja não tem outra palavra agora? O apóstolo não tem outra palavra? Só graça, graça, graça. Olha, primeiro a pessoa não entendeu nada até agora. Se estivesse entendendo, ela estava falando mais que eu, né? Estava buscando mais que eu, estava querendo mais que eu. Porque na verdade só existe um evangelho, é o evangelho da graça. Só existe uma aliança hoje, é a aliança da graça. O Senhor Jesus é o Senhor da graça. A graça de Deus é que resolve tudo, é que faz tudo, é que nos justifica, santifica, alimenta, fortalece, cura, restaura, levanta, aviva e nos leva para frente, nos faz romper fronteiras, nos faz crescer e prosperar. Quem diz amém, aleluia? Diga, tudo é pela graça. Não, levante sua mão e diga, tudo é pela graça. Eu quero viver da graça. Quero tornar a minha vida uma vida pela graça. Aleluia. Glória a Deus. Olha, temos que pedir graça, porque aqueles que recebem abundância de graça, Romanos 5,17, os que recebem abundância, não pode ser pouca graça. Para reinar, você tem que ter muita graça. Então, você tem que pedir graça. Como eu peço graça? Andando na rua, em casa, nas horas alegres, nas horas difíceis, nas horas de ataques do inimigo, e até mesmo quando estou folgado, tranquilo, comendo uma broazinha gostosa que a dona Amélia faz, eu fico ali recebendo mais graça. Quem diz amém, aleluia? Então, graça sobre graça. Diga, graça sobre graça. Você já ministrou graça em você mesmo? Na sua cabeça? Põe a mão na sua cabeça. Graça sobre graça. No coração, graça sobre graça. Nas mãos, graça sobre graça. Aleluia, aleluia. Então, precisamos orar e pedir o favor do Pai. Precisamos saber que o favor do Pai está provido. Portanto, quando você torna a graça seu estilo de vida, jamais você esquece que está em Cristo, que é um filho altamente favorecido, grandemente abençoado, profundamente amado pelo Pai. Olha para o seu irmão, levanta a mão para ele e fala, você é filho, altamente favorecido, grandemente abençoado, profundamente amado e cuidado por nosso Pai Celestial. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o Pai não espera nos ver perfeitos de um dia para o outro, mas Ele espera que cada momento nos apoiemos na graça. Olha para cá, o Pai não espera que você se torne perfeito de hoje para amanhã, mas Ele espera que mesmo tropeçando, você sempre esteja debaixo da graça dEle. Você sempre esteja ativando esse favor dEle na sua vida, em todos os momentos. Por quê? Porque essa é a expectativa que Ele tem. Ele sabe que é a graça que vai nos curar, seu amor que vai nos curar. Então, em todo tempo precisamos contemplar o rosto sorridente do nosso Pai, que após o sacrifício de Jesus, Ele se esvaziou ali, ficou esvaziado de toda ira, toda bronca. Então olha para mim, não existe mais ira, nem bronca, nem raiva. O Pai nunca vai olhar para você chateado e bronqueado.
O pai nunca terá mão pesada para pesar na sua vida. Pelo contrário, terá a mão aberta para abençoar, terá a mão leve para te levantar, e ele vai te socorrer. Se você cair, ele vai te levantar. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã do lado e fala: se você cair, nosso pai vai te levantar. Se você se ferir, ele vai lhe curar. Se você sujar-se, ele vai lhe limpar. Se você enfraquecer, ele vai lhe fortalecer. Se estiver em necessidade, ele vai lhe socorrer, vai lhe suprir. Este é o nosso Abba Pai. Este é o papai que cuida de nós, que nos ama incondicionalmente. Não porque sejamos bons, mas porque ele é bom e decidiu nos cobrir com o seu favor superabundante em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha, o Pai não nos procura mais para julgar, o Pai não nos procura mais para condenar, o Pai não nos procura mais para punir, castigar, ferir ou prejudicar. Se alguma coisa está prejudicando, se alguma coisa está molestando você, isso não é do Pai. Olha para cá, isso não veio do Pai. E se não veio do Pai, você tem que repreender, você tem que combater, você tem que desfazer, você tem que entrar debaixo do favor e declarar: isso não vem do Pai, protestar e repreender, porque você não é mais filho, você não é mais escravo do diabo, você não é mais escravo do mundo, você não é mais escravo da lei, você está agora totalmente livre para viver uma vida abençoada debaixo da graça. Quem diz amém, aleluia? Então, não aceite o inimigo falar na sua cabeça, não aceite ele querer estabelecer algo contrário à vontade do Pai. Se está acontecendo, lute. Olha para cá, existe uma guerra sim, há uma guerra. Eu não vou falar dessa guerra hoje, depois eu vou explicar essa guerra para vocês, porque ela existe mesmo. É uma guerra mental, e nós vamos depois aprender como vencer essa guerra mental, para não ficarmos cativos mais, e não aceitarmos maldição mais na nossa vida. Quem diz amém, aleluia? Ora, queridos e amados, e agora vem um outro ponto importante, né? O Pai sempre quer nos redimir, curar, libertar, prosperar e fazer Cristo crescer. Olha para cá, o Pai quer fazer Cristo crescer em nós, porque toda a esperança de glória é Cristo em nós, e o Pai deseja nos ver perfeitos. Ele sabe que isso não é imediato, não é instantâneo, é gradual, e Ele trabalha para que Cristo cresça em nós. Agora, o segundo ponto, tomar posse da sua inclusão na obra redentora de Cristo. Tomar posse da sua inclusão na obra redentora de Cristo. Isso deve começar pela obra da cruz, pois lá na cruz, irmãos, aconteceram certas coisas, certas experiências nas quais eu e você fomos incluídos. Romanos afirma que quando Cristo entrou na morte, Ele nos levou para a morte. Isso é inclusão, Ele nos incluiu. Quando Cristo foi sepultado, nos levou à sepultura. Quando Ele saiu da sepultura e ressuscitou, Ele também nos ressuscitou com Ele. Quando Ele subiu ao céu, Ele nos elevou com Ele. Quando Ele sentou no trono para reinar, Ele nos fez sentar com Ele. A Bíblia fala em Efésios capítulo 1, né? Capítulo 1, 20 a 23, que estamos sentados com Ele. Agora, em termos de vivência, de prática atual, temos crido nisso? Você está crendo e está recebendo a graça para reinar, para viver com Ele? Você está sendo, cada dia, né, um filho que se vale dessa inclusão? Até onde isso deve chegar? Você vai entender agora mesmo. Você tem que estar recebendo os benefícios de todas essas experiências e etapas da redenção. Tudo isso que eu falei aqui são etapas da redenção. Há uma coisa muito importante que você precisa ter em mente para viver sempre agraciado. A obra da cruz é algo consumado, terminado e que ficou para trás. Hoje, não temos mais que recorrer à cruz que alguns colocam à nossa frente com desafios e questões a serem resolvidas. A cruz de Cristo, ela já é passada. Ela resolveu tudo lá, né? Então, quando eu penso em questões de pecados, eu olho para trás e digo, já está tudo para trás. Quando eu penso em questões de maldições, já está tudo superado lá atrás. Quando eu penso em restauração, está tudo resolvido na cruz lá atrás.
Quando eu penso em heranças, tudo está determinado, já está tudo feito lá atrás, e agora eu preciso tão somente ter conhecimento, ter revelação, ter a fé para possuir e viver uma vida nova, porque agora estou vivendo no poder de uma vida ressurreta. Eu estou no poder da ressurreição, eu já passei todas as etapas com Cristo, agora estou vivendo sentado no trono para reinar com Ele. Quem diz amém, aleluia. Então, precisamos ter essa revelação, sabe? Em termos de vivência, nós precisamos tomar posse da nossa inclusão, né, na obra redentora de Cristo. Tudo está resolvido lá para trás, e agora eu preciso tomar posse, né? Essa obra da cruz foi plena. Agora, é lógico, isso é gradativo, isso é processual, depende de você ouvir a palavra, estudar a palavra, ler a palavra, tomar conhecimento de tudo, para desfrutar de tudo. Agora, você precisa permanecer nesse processo. Olhe para mim, olhe para mim. Você precisa permanecer nesse processo de conhecer a graça, aprofundar na graça, ser abençoado pela graça, crescer e viver na graça. Para ter a graça como estilo de vida, nós precisamos entender que nada na vida cristã acontece a partir de nós mesmos, como base ou fonte. Tudo acontece a partir de Jesus. Tudo acontece a partir do Senhor. Então, por isso que o foco nele não pode parar. Em todo tempo temos que focá-lo, porque santidade, justiça, retidão, pureza, caráter novo, excelência moral, vida, perfeição e tudo mais, procedem de Cristo Jesus. Só de Cristo. Então, eu preciso estar focado nele. Como disse Paulo, focado de tal modo a contemplá-lo. E essa contemplação, esse foco constante, vai passar para mim, para você, tudo que Cristo é, tudo que Ele possui, tudo que Ele realmente conseguiu. E nós vamos chegar a um ponto tal, né, que seremos como Ele é em essência, ou seja, como Ele é em perfeição. Ora, é por isso que não podemos mais perder tempo nos ocupando conosco mesmos, em busca de um melhor desempenho nosso, em busca de dar o nosso melhor. Essa visão de dar o nosso melhor tem que acabar no nosso meio. Por quê? Porque o nosso melhor ainda é pior. O meu melhor ainda é pior, por causa do meu DNA pecaminoso. Então o meu melhor ainda é DNA pecaminoso. Então eu não devo pensar nisso. Gente, é tanta coisa para ensinar, né? Eu até tenho que me segurar aqui para não sair da mensagem, né? Porque as obras que nós temos que fazer, todas elas estão já pontuadas, estão determinadas. Depois eu vou falar sobre isso, vocês vão ver que nós não temos nem que inventar nada. Nós temos que ouvir a Deus para fazer a vontade dEle, e por meio de Cristo nós podemos fazer, e por meio de Cristo tudo é bem feito. Quem diz amém, aleluia. Agora, preste muita atenção, porque às vezes você gasta tempo demais com esforço próprio, buscando desempenho, buscando melhor pureza, buscando melhores respostas de Deus, para Deus. Ora, pensando dar a melhor resposta para Deus. Você não precisa perder tempo não, foca Jesus. Quando você precisar fazer algo que você não tem capacidade, Jesus, tu tens capacidade, faça através de mim agora, né? E o Senhor fará. O segredo para uma vida que agrada a Deus, satisfaz o coração dEle, é estarmos em Cristo, é entrarmos em Cristo, ativarmos a Cristo, possuirmos a Cristo como nossa terra prometida. Olha para cá, a nossa terra prometida, que manda leite e mel, é o Senhor Jesus. Ele é a nossa terra prometida, é dele que vem o que eu preciso, é dele que vem a seiva, é dele que vem a vida, é dele que vem o poder, é dele que vem a capacidade de agradar o Pai. Então, eu quero viver nele, por isso devemos permanecer 24 horas desfrutando de Jesus. A maioria dos crentes da atualidade procura por todos os meios ser justa, para que Deus a justifique. A maioria dos crentes atuais procura se justificar, mas não adianta, isso é falha, isso não vai dar certo. Então, precisamos crer certo, pois o fruto de crer certo é viver certo. Se você viver de acordo com os fundamentos da palavra, você vai agradar o Pai, e você vai perceber que a sua vida vai melhorar, dia após dia. E o terceiro ponto, que eu quero tratar com vocês, terceiro e último ponto, manter-nos nos fundamentos do Evangelho da Graça. Manter-nos nos fundamentos do Evangelho da Graça. Hoje em dia isso é novidade, isso está sendo até contestado por pastores que não estudam a Bíblia, né, da visão correta, e não têm interesse de conhecer
as duas alianças como elas são, e ficam misturando as duas alianças e achando que Deus ainda quer que você siga a lei, cumpra leis, e assim vão. Mas a Bíblia mostra que existem fundamentos do Evangelho da Graça. O primeiro fundamento que eu quero dizer para você: o que Cristo fez nos deu paz com o nosso Criador. Ou seja, não existe mais nenhuma hostilidade, nenhuma inimizade entre nós e Deus. Nós que somos da família dele, nós que somos filhos amados dele, estamos resolvidos diante dele, ele nos aceita em Cristo como filhos amados, e isso é ponto pacífico, isso é definitivo, não tem mais nada a tratar. O Pai agora sabe que há uma obra de transferência, de créditos, de poder, de vida e conquistas da cruz para nossas vidas, e através do seu Espírito Santo, Ele está operando essa obra, Ele está transferindo, está abençoando, está colocando, e à medida que você tem fé, à medida que você ativa o favor de Deus, você vai sendo também transformado de glória em glória. Quem diz amém, aleluia? Eu já estou vendo alguns irmãos sendo transformados no nosso meio, de glória em glória, mas eu quero ver todos vocês. Quem diz amém, aleluia? Ora, não existem mais inimizades ou separação entre nós e o nosso Pai. Nem os nossos erros e pecados nos separam mais dele. Tudo o que fizemos de mal no passado, não importa quão maus tenhamos sido. Quando cremos em Jesus, a obra da cruz foi plena na nossa vida. A obra da cruz, nos justificou e acabou com o nosso passado. O nosso passado, perante o Pai, não existe mais. Olha para cá. O nosso passado foi liquidado, acertado, apagado e a página virada para sempre. Quem diz amém, aleluia? Podemos então entrar no descanso da certeza. Primeiro, o nosso passado é página virada. Segundo, o nosso presente, nós estamos vivendo em permanente favor. Nesse momento agora, talvez você não está sentindo nem vendo, mas o favor de Deus está forte, está intenso, está na sua cabeça, na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, na sua vida, em todas as dimensões, está no seu caminho, em toda parte. O favor de Deus está na sua vida. Aleluia, você pode dizer aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. E o futuro, o que reserva o futuro? Vamos abrir Romanos capítulo 5, irmãos. Estamos chegando ao final, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, daqui a pouquinho vamos tomar ceia para receber cura, receber vida, receber poder, receber proteção para a guerra. Vamos sair daqui hoje com o passo do filho vencedor, daquele que vai romper essa semana debaixo da graça. Quem diz amém, aleluia? Romanos capítulo 5, Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos o que com Deus? Temos paz com Deus, por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos paz com Deus. Aqui não diz teremos paz, aqui diz temos. Então, no presente, estamos em paz com Deus. Quem diz amém, aleluia? Ora, então, queridos, se você entender isso, você vai sair daqui hoje dando gritos de alegria. Se você viver dependente unicamente dessa graça, crendo firmemente nela, que ela é um dom imerecido, você vai viver uma vida melhor a partir de agora. Você jamais vai perder essa graça, nem jamais vai deixá-la de lado, Mas, afinal, alguém pode falar, isso não deixa o crente frouxo? Isso não deixa o crente leviano, disposto a pecar? Olha, presta atenção aqui. Quando você entende a vida pela ótica certa, quando você sabe que é chamado para viver a vida mais elevada, a vida no seu nível mais alto, para realmente desfrutar da realeza divina, para viver experiências maiores, para ter prazeres melhores do que os da terra, você não vai desejar viver no pecado. Pelo contrário, nesses dias que eu estou meditando na graça, ativando a graça, não tem um momento que eu pensei em mentir, roubar, adulterar, machucar alguém, fazer mal para alguém, não. O tempo todo estou pensando em edificar, em abençoar, em levantar, em curar, em promover uma sociedade melhor. Quem diz amém, aleluia? Então, aquele que está com pensamento na vida mais alta, ele não vai ficar rasteiro aqui, se lambuzando de sujeira. Você se lembra de José? Ele resistiu às tentações porque tinha graça de Deus sobre ele. Ele não quis negociar nem abandonar o favor por nada. O segredo para vencer sempre, irmãos, é manter-nos focados
né, no Senhor, na graça, no que Ele tem para nós. O segredo é manter o nosso olhar secreto no sentido vertical da vida. Quem diz amém, aleluia, glória a Deus? Fale ao vizinho do seu lado. No passado, eu e você fomos abençoados, justificados, perdoados, para sempre. No presente, estamos debaixo de permanente favor de Deus, na posição de filhos queridos e amados, para sempre. E no futuro, teremos uma vida totalmente repleta de glória de Deus. Por isso é que nós nos gloriamos nessa esperança. Olha, aqui, pode aplaudir o Senhor, Romanos capítulo 5. Romanos 5 de novo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, a este favor imerecido, no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também em qualquer situação adversa, porque sabemos que não falta graça para superar tribulação, superar qualquer coisa. Temos a graça em todo momento e somos vencedores. Aleluia, glória a Deus. Outro fundamento da graça que precisamos guardar no nosso coração. Para viver e tirar proveito da graça em Cristo, precisamos entender que Deus não pode aceitar o legalismo. Deus não quer que eu e você tenhamos a lei como regra de fé, regra de prática para a nossa vida. Olha para cá, apóstolo, nem os 10 mandamentos, nem os 10 mandamentos. Na verdade, os 10 mandamentos fazem parte da lei. Aí você fala, mas eu não devo preocupar. Não, sabe por que não? Porque à medida que o favor de Deus vai enchendo você, à medida que o Espírito Santo vai tendo acesso livre na sua alma, à medida que a graça de Deus vai crescendo, Deus vai colocando a vontade dEle no seu coração, de tal maneira que você não precisa nem ter lei para te lembrar, para honrar seu pai e sua mãe. Você vai ter tanto amor de Deus no seu coração, que você vai derramar no seu pai, na sua mãe, vai honrar eles, vai honrar sua família, vai abençoar todo mundo, você não terá problemas com ninguém. Porque a graça de Deus faz tudo. Quem diz amém, aleluia? Não temos que preocupar com lei. A lei é passada. E você vai ver agora, vou mostrar isso para você agora na palavra, certo? Observe que se você estiver vivo, a lei terá domínio sobre você. Enquanto você estiver vivo, a lei terá domínio sobre você. Como assim, apóstolo? Se você estiver morto, se você entrar na morte com Cristo, você não será mais dominado pela lei. Como assim? Vou dar uma ilustração que está em Romanos capítulo 7. Abre aí, Romanos capítulo 7, versículo 1. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida. Aqui está dizendo, a lei tem domínio a vida toda. Sempre o homem vai estar embaraçado e vai estar acusado pela lei. Aí o versículo 2 fala, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Agora presta atenção aqui, a lei não morre. A lei não morre. Paulo está dizendo, se o Senhor lei, está falando aqui de um marido chamado lei, está fazendo comparação com o casamento. Então a lei é como se fosse o marido da humanidade. A humanidade é esposa da lei. E os crentes carnais também são a esposa da lei. Aí o que acontece? O Senhor lei não morre. Se o Senhor lei morresse, nós ficaríamos desobrigados da lei. Mas o Senhor lei não morre. Então o que tem que acontecer? Tem que acontecer algo. Eu e você temos que morrer, porque se nós morrermos, estamos desligados da lei. A pessoa que morre desliga do outro que fica aqui. Então, nós morrendo, acabou a lei para nós. A Bíblia fala que Jesus nos levou com Ele para a morte. Então, nós morremos para a lei. Quem diz amém, aleluia? Então, se nós tomamos posse da nossa morte para a lei, não temos que preocupar mais com a lei. Ora, existe um outro Senhor chamado graça. E o Senhor graça é Jesus. Então, pela graça nós entramos na morte, junto com Ele. E o Pai então nos tira da escravidão da lei, para nos colocar sob o espírito de filiação, ou seja, nos tornar filhos amados e nos dar a sua graça, para cumprir
o que for necessário cumprir da lei. Olha para cá, e qualquer outra lei que aparecer, que ele mesmo colocar, ele vai pôr no nosso coração. Quem vive sob a lei é visto por Deus como servo, escravo. Quem vive debaixo da graça é visto como filho amado. Olha para o seu irmão e fala: você quer ser escravo ou quer ser filho? Se quer ser escravo, permanece casado com a lei. Mas se quer ser filho, saia daqui casado com a graça, com o Senhor graça. Quem diz amém, aleluia? Amados, então, a grande ilusão de muitos é pensar que estão conseguindo ser santos cumprindo preceitos. Gálatas 3 diz que isso é impossível. Depois você vai ler Gálatas 3 e vai ver que é impossível. Portanto, precisamos entrar, na morte. Olha para o seu irmão e fala: eu e você precisamos entrar na morte, para não mais ficar ligados à lei, e permanecermos sempre casados com o Senhor graça, o Senhor Jesus Cristo, pois por meio dele nós passamos a viver uma vida vitoriosa, santa e frutífera. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando você se alegra no Senhor, seu marido, na graça, em Jesus, quando você tem prazer nele, você passa a dar fruto, você passa a ser uma pessoa surpreendente também no seu ministério. Ora, eu quero terminar com um exemplo. Tá? Vamos imaginar que eu tenho aqui, um copo com água. Tá? Eu tenho um copo com água. E ali no fundo do copo tem uma sujeirinha. Uma sujeirinha que se abaixou aqui, ficou abaixada. Essa sujeira não envolve a água, porque ela está lá no fundo, ajuntada. Está lá toda juntada, as moléculas todas ajuntadas no fundo do copo. A água está por cima. Tá? Eu vou explicar para você o significado. Tá? O copo representa você. O copo representa eu. Certo? O copo representa eu. A água representa a graça. A água representa a graça. Esse montinho de sujeira embaixo representa o pecado. O pecado, a fonte do pecado dentro de nós, o pecado. Aí eu pego uma colher, tá? Pego uma colher e mexo aqui. Quando eu mexo a água, as moléculas da sujeira vão subir. A sujeira sobe, não sobe? Aparece cá em cima a sujeira. Essa colher é a lei. Essa colher é a lei. Então qual é o papel da lei? O papel da lei é fazer você saber que você é pecador. Quando ela fala não faça isso, não faça aquilo, você tem vontade de fazer. Imagina, por exemplo, se você chega numa casa, tem uma porta lá com a frase assim: entrada proibida. Não entre, não passe essa porta, não passe essa porta. Há algo aqui que você não pode ver. Ali tem uma lei na porta, tem uma lei, não ultrapasse tal. Aí você está ali de noite sozinho, se não tivesse a placa da lei, você não ia na direção da porta. Mas a placa da lei não sai da sua cabeça, a placa está na sua cabeça, a lei está na sua cabeça. Ela estimula, ela mexe o pecado na sua vida. O que vai acontecer? Daqui a pouco, você vai abrir a porta. Isso é compulsivo do pecador, isso é parte do pecador. Ele vai abrir a porta. Então a lei, ela leva você a pecar. Onde não tem lei, você não tem que preocupar com nada, porque você nem sabe se tem alguma coisa estimulando, o que possa estimular você a pecar. Mas a lei apareceu na sua frente, alguém falou algo que você não pode, ou que você deve fazer e tal, e você não tem competência de fazer, você vai e faz. Acaba fazendo o que não deve. Olha, para mim, a graça, ela não para de cair na nossa vida. A graça não para de cair na nossa vida. Então, a graça não para. Se você recebe graça, a sujeirinha que está lá embaixo, vai caindo graça, a sujeirinha vai transbordando, vai caindo, daqui a pouco só tem graça na sua vida. Então o segredo para vencer o pecado é ser cheio da graça de Deus. A lei não resolve. Então, Paulo, ele mostra isso aqui, ó. Então, meus irmãos, vós morrestes, versículo 4, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, ou seja, pela morte de Jesus, Vocês morreram para a lei,
para permanecerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pois quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, que operavam em nossos membros, a fim de frutificar para a morte. Agora, porém, libertados da lei. Diga, eu estou livre da lei. Eu agora estou morto para aquilo a que estava sujeito, de modo que eu sirvo agora em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Quem diz amém, aleluia? Quem está entendendo a palavra, diga amém. Fica de pé onde você está. Esse é o momento da graça de Deus renovar. Esse é o momento da graça de Deus curar. Esse é o momento da graça de Deus libertar. Esse é o momento da graça de Deus potencializar coisas grandes para você. Olha para mim. Eu ainda vou falar desse assunto outras vezes. Ainda vou explicar mais para você sobre a lei e a graça, e você vai entender mais. Não se preocupe em entender tudo de uma vez. Pode estar certo que você vai ser uma pessoa iluminada pela graça. Quem diz amém, aleluia? Quem diz amém, aleluia? Não existe lei para você. Você veio aqui um domingo, ficou sabendo que não tem castigo mais. Veio outro domingo aqui, ficou sabendo que não tem juízo mais. Veio outro domingo aqui, ficou sabendo que não tem maldição mais. E hoje você veio aqui e ficou sabendo que não tem lei para você mais. Agora é vida debaixo do favor imerecido. É vida debaixo da graça, que vai ser transformada dia a dia, que vai seguir um caminho de luz, um caminho de santidade, um caminho de renovo, um caminho de nobreza, de realeza. É uma vida que vai possuir as melhores coisas, as mais excelentes dádivas. Olha para o irmão do seu lado e fala, você está entendendo? Você está se vendo nesse mover? Você está se vendo nesse projeto? Você está se vendo debaixo desse favor? Tudo depende da fé. Olha para cá. Tudo depende da fé. Você precisa crer. Você precisa crer. Permanecer debaixo da graça. Se você resistir à graça, você vai resistir o seu crescimento. Olha para cá. Se você resistir à graça, vai resistir o crescimento, vai resistir a herança, vai resistir o Pai. Quer que eu te fale a verdade? O Pai vai ficar muito satisfeito hoje se você sair daqui resolvido a viver só pela graça, a viver debaixo desse favor, a ser filho amado, a não desperdiçar mais nada na sua vida, a caminhar vitoriosamente e de fé em fé para um novo nível de vida cada dia. Quem diz amém, aleluia, glória a Deus? Pode abraçar alguém aí, orar com essa pessoa e dizer, meu irmão, quero você cheio da graça, quero ver você decolar essa semana, quero ver você subir com asas como águia, quero ver você sadio, quero ver você prosperando em tudo, quero ver sua família sorridente, quero ver você saudável. Tenho certeza que a graça do Pai vai surpreender você. Ora pelo irmão, ora pela irmã agora, abençoa com graça, vai dizendo graça sobre graça, graça na sua saúde, graça nas suas finanças, graça no seu trabalho, graça no seu ministério, graça, 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 eu quero mais graça, muita graça, Pai, graça para viver, graça para reinar, graça para, ó Deus, entrar por portas novas, graça para ver os teus sinais, tuas maravilhas, graça para ter uma vida plena, ó Pai, graça para ser filho, com todas as heranças, aleluia, vai abençoando seu irmão, vai abençoando sua irmã,